Bom, a gente está abrindo o programa de hoje na presença do Sandro Breval, do Gerson Jorge Dantas aqui, porque o Gerson está todos os dias aqui nesse lugar comigo, e é irmão dele, né? Do Jorge Dantas aqui conosco, porque hoje a gente está fazendo meio-dia junto com o 4.0 Podcast, que é um produto de nossa, vamos dizer, inspiração. Eu, o Sandro e o Jorge. E aqui à minha direita está o Gustavo Igrejas, que é da Secretaria de Planejar. O nome é mais... SEDEC, né? Planejamento e Inovação. O nome é SEDEC. Mas fala SEDEC em tecnologia, inovação, o Serafim conseguiu decorar esse nome. Não sei como, acho que o Gustavo não conseguiu ainda. E o Gustavo Igrejas está lançando um livro, né, que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco isso. Hoje é o dia do lançamento do livro. Ele é um profundo conhecedor, já foi inclusive superintendente da Zona Franca de Manaus. É um economista, um técnico conhecidíssimo e muito respeitado, uma referência para as pessoas que discutem, né, o polo industrial de Manaus. Aqui está o livro. Daqui a pouco a gente mostra com mais detalhes. E também a Mariana Varrella, que é CEO da Tutiplast, né? Ela é coordenadora também da Comissão de Desenvolvimento e Inovação do Centro da Indústria do Estado, do CIEE. E a Tutiplast tem 30 anos no mercado, né? Com soluções em injeção plástica, instalada aqui no Polo Industrial de Manaus, uma empresa referência, né? Você dispensa apresentações quando fala de uma empresa que tem 30 anos, e acho que os 30 aqui no Polo Industrial de Manaus, é isso? Todos, sim. Então, vou começar aqui, depois vocês dão boa tarde de vocês, que a gente é da casa. Santo de casa não faz milagre, né? Então, Gustavo, boa tarde. Aliás, vou inverter aqui. Vamos primeiro a Mariana. Claro. Mariana, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Então, aí, melhor ainda, a conversa vai ficar ainda mais rica. Obrigada pelo convite. Vamos discutir um pouco acho, sobre inovação, tecnologia, transformação digital, 4.0 e acho que os desafios, né? Reflexões de como essa jornada acontece. 4.0 na Tutiplast, né? Tem aí a gente está caminhando, né? É uma jornada longa e desafiadora, mas entendo que é fundamental para que a empresa continue existindo. Acho que não tem futuro para nenhuma empresa se não houver uma aproximação da transformação digital e de trazer os novos conceitos de produção que a 4.0 aborda no mundo de hoje. É quase que impossível sobreviver sem isso, né? Gustavo Igrejas. Zona Franca de Manaus, conhecendo o seu passado, presente, olhando para o seu futuro. Zona Franca de Manaus, eu vou fazer o papel daquele cara lá do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo, que costuma meter um pau na Zona Franca de Manaus, no polo industrial, que diz que aqui é só receber peça, encaixar tudo e depois mandar para o restante do Brasil, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum valor agregado. Né? Você poderia nos dar a apresentação do seu livro e como é que você aborda? E se você passa por essa crítica aí, ou você faz mais uma descrição histórica da Zona Franca? Faço tudo. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, Jefferson, meu amigo George, amigo do G9, amigo garantido, Sandro, Mariana, um grande prazer estar aqui contigo também. O livro fala, assim, não posso dar muito spoiler, senão o pessoal não vai comprar, né? Mas quando a gente fala de conhecendo o seu passado e presente, é para mostrar o que é a Zona Franca de Manaus, não só para o detrator lá do Rio Grande do Sul. Às vezes para aqui mesmo, para Manaus, que as pessoas não têm noção do que é feito aqui, de como é feito aqui e da magnitude e do tamanho da Zona Franca de Manaus. Então, antes de falar do que eu penso para o futuro da Zona Franca, eu gosto de contextualizar o tamanho da Zona Franca de Manaus, que as pessoas não têm noção. Então, muita gente romantiza a Zona Franca de Manaus. Não, a gente é muito dependente da Zona Franca, que é uma crítica que realmente é pertinente, de a gente ser dependente, mas colocando a Zona Franca num tamanho que não é o tamanho dela. Então você às vezes está numa mesa de bar, passa uma moto, fala, não, essa moto aqui é maquiada aqui em Manaus. Moto maquiada aqui em Manaus. O grau de agregação das duas grandes empresas que a gente tem aqui, que fazem 99% da nossa produção, entra barra de ferro de um lado, liga de alumínio, sai uma moto do outro. Então é uma coisa completamente diferente. Seria então, o que a gente chama de a tecnologia de processo mesmo, um processo de produção? De tudo, essas empresas têm a sua central. Nós não somos o que eles dizem lá embaixo e eu ouço isso de jeito nenhum. E não, infelizmente não é só lá embaixo. Às vezes aqui mesmo em Manaus a gente tem tratores. Então fala assim, a gente tem que ir para o turismo. A Zona Franca de Manaus todo ano fatura mais que todo o turismo brasileiro. Se todo o turismo do Brasil vier para Manaus, você fatura mais, a Zona Franca é maior.
Então, isso contextualizo no livro o grau de agregação de valor, o que é feito aqui, para começar a planejar o futuro sem o romantismo, né? Então, você falou, a gente estava até conversando antes, você falou de alguns pontos muito importantes, essa parte de mineração e tal, que é um passo muito grande para o futuro a gente depender menos da Zona Franca de Manaus. Mas eu não consigo, depois de 58 anos de Zona Franca, às vezes a pessoa fala, vocês têm que aproveitar a vocação regional. Sabe qual é a vocação regional nossa? É ser indústria. Hoje, a vocação regional é ser indústria. Nós temos 600 indústrias 58 anos de Zona Franca de Manaus, agregação de valor, absorção de tecnologia, tem os seus defeitos, que não são exclusivos da Zona Franca, como infraestrutura e falta de você ter desenvolvimento local de produtos, tá? Mas hoje é o que nós temos. Eu tenho um gigante aqui que demanda serviço, que demanda insumos, demanda componentes, e eu tenho que agregar, já fazendo o spoiler do final, do futuro, a biodiversidade para a indústria. Aí que eu consigo enxergar um futuro onde eu dependa, o meu diferencial vai ser a utilização dessa biodiversidade e eu consiga, aos poucos, ir desmamando dos incentivos fiscais. Jorge Dantas, Sandro Breval. Começo por quem? Depois eu quero ver a Mariana, já levando isso para o campo da Tutiplast, né? 4.0, qual é o papel do nosso 4.0 nesse processo que ele descreve aí com muito conhecimento e com, eu vejo muita propriedade, muita didática. É fácil você entender essa lógica quando você ouve um cara que conhece por dentro esse mecanismo todo, né? É fácil porque a gente está aqui num horário expondo o jeito dele falar e o que ele estudou. Mas ali fora é um pouco mais difícil, né? Eu acho, Coronel, que a Zona Franca de Manaus ela não tem outro caminho que não seja a indústria 4.0, integrar os seus processos. Isso está bastante claro. Migrar totalmente, porque a gente não tem outro caminho. A nossa competitividade dos segmentos que nós temos aqui, como da Mariana, segmento termoplástico, antigamente você botava um molde, uma pessoa tirava. Hoje é tudo automatizado, como tem lá 200 robôs. Hoje uma fábrica pequenininha que começa hoje, sei lá, 5 moldes, se ela não começar com automação, com transformação digital, ela não vai sobreviver. Então, a indústria 4.0, ela está dizendo, olha, está aqui o caminho para vocês. Vocês vão saber se vai dar certo ou não. Mas o caminho é esse. Fora desse aqui, não tem outro caminho. É Zona Franca, indústria, processo. E aí, corroborando o que você falou, Gustavo, eu que estou dentro de fábrica, a gente vê muito, eu tenho uma crítica a fazer, tanto a nossos governos, quanto aos segmentos, que é no CIAN. A gente vê cara lá embaixo falando, sentando a peia na Zona Franca, por completo desconhecimento. Como a gente vê segmento de duas rodas, é totalmente verticalizado, 92%, 93%. A parte de segmento de eletroeletrônico é para consumo, por exemplo, a parte que eu conheço bastante, televisores. A gente recebe 38 mil componentes e sai 10 mil TV. É assim que funciona. Aí você vê, você vê tecnologia de equipamento, tecnologia de transformação digital, as fábricas, tá lá. Aí esses caras, que nem um dia desse, o Habib, falando da Zona Franca, tá um completo desconhecimento. E a gente não consegue se colocar para fronte a dizer, isso que ele está falando é bobagem. Nada disso é verdade. Olha, eu vi Sandro, um pronunciamento, foi no ano passado, eu acho, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite mesmo, reclamando dos incentivos fiscais, num sentido assim de que dão muito dinheiro, nesse sentido é que eles falam, dão muito dinheiro para a Zona Franca de Manaus e não vem o dinheiro para a recuperação do Rio Grande do Sul das enchentes, que é aquilo que o governo federal tinha prometido. Então, assim, essa inversão lógica, né, essa falta de conhecimento prático, né, tácito mesmo do que acontece aqui, eu acho que é não sei se é o principal, mas é o grande problema que nós temos para enfrentar isso quando se tratam das modificações legais que acontecem, das decisões à caneta que se dão lá em Brasília, por alguém que resolve implicar com a Zona Franca de Manaus. Sandro Breval. Tá bem, um prazer estar aqui com vocês, um prazer ver o Gustavo e a Mariana, presença aqui importante do polo industrial. Acho que são 3 visões aí bem diferentes, na meu ver. A primeira visão é a seguinte, como o Gustavo até falava aqui, ó, né, e a Mariana, olha, temos um modelo, é o que nós temos essa vocação industrial, ainda que seja um viés só de processo, né, ou seja, a gente não tem ainda a engenharia de produto totalmente aqui, né, e isso é um desafio. Alguns segmentos nós temos, outros não, mas ok, não é nenhuma. A segunda questão é a seguinte, teve um estudo, não sei se tu lembra, de uma pesquisadora da Malásia, chamada Norlela Arifin, e o Paulo Figueiredo, há muitos anos atrás, tá? Mas faz bastante tempo. Eu estou puxando isso porque eles falaram um negócio interessante.
o nosso polo industrial tem um lance chamado capability, que é maior do que, ou seja, o capability de uma coreana aqui é até maior do que a própria matriz. Por que isso? Eu estava pensando um dia desse, porque estava pesquisando sobre essa questão da indústria 4.0, e eu cheguei numa seguinte questão. É porque, de uma certa forma, a gente está sendo empurrado, né? Chega um monte de coisa para a gente fazer, e de um momento para lá a gente só puxa, né? São sistemas de produção diferentes. E a gente está no meio. E a gente faz com muita eficiência isso aqui. Então, tem muito a ver nessa mudança, né? Dessa empurrada para puxada e tal. E a terceira coisa realmente é o aspecto tecnológico, não só tecnológico, de gestão, processo e tecnologia, que é a indústria 4.0, que traz por si só uma possibilidade dessa melhoria aí, dessa relação do excedente do consumidor, como falam os economistas, né, de melhorar o custo fixo unitário e ampliar eu diria que essa margem. E aí sim a gente vai ter, digamos, uma amplitude muito maior, talvez, em relação a exportar a nossa engenharia de processo. Entende? A gente não está ainda, a meu ver, sabe, Gustavo? Nós não estamos ainda oferecendo serviços industriais de alto valor agregado. Eu estou falando nós como prestadores de serviços, né? Eu digo isso porque eu atuo em outros estados. Então, o serviço industrial de alto valor agregado, eu acho que é um outro porvir, eu não sei se você está citando no teu livro, né? Uhum. Mas é uma que nós chamamos de servitização, de prestar serviço. Nós falamos até com o próprio Bosco aqui, né, Jefferson, sobre isso. É um caminho interessante. E um outro ponto é que, apesar de nós aumentamos o nível de automação do polo industrial, né? E mesmo assim, era 122 mil database 24, e hoje nós estamos com 135 mil database 25. Ou seja, a automação ela não desemprega na medida que, pelo contrário. Não. Né? Então, esses são os cenários que a gente tem para colocar na mesa. Mariana Barrella, da Tutplast. Eu vou pegar você, começar com você pela Tutplast mesmo, né? Como é que a Tutplast se insere nesse contexto que todo mundo discutiu? Fizemos um resumo, acho, aqui das circunstâncias e da interpretação do que é o polo industrial de Manaus. Que inovações a Tutplast apresenta? Como é que a Tutplast usa o 4.0, por exemplo? Como é que ela se integra? Em que medida a Tutplast está integrada à indústria 4.0? E, obviamente, no que ela contribui para que a gente consiga combater essa visão distorcida que muita gente ainda tem sobre o polo industrial de Manaus. Na verdade, né, acho que a Tuti, ela se inclui em duas questões primordiais que a gente tem discutido. Uma delas é a transformação digital, eu chamo de transformação, a jornada 4.0. Como a gente falou mais cedo, é impossível não estar inserido hoje nesse contexto. Então, o Sandro é um grande parceiro em relação a isso, a usar modelos, né? E a criar metodologias para que cada empresa comece a desenvolver a sua jornada. A gente já começou a fazer há 4 anos aí. E isso nos torna tão competitivos quanto outras empresas que não estão no PIN, né? Na verdade, acho que a transformação digital ela traz vamos dizer, essa segurança que você continuará sendo produtivo, porque hoje as margens estão cada vez mais difíceis, né? Os produtos, a competição é enorme. Então, você precisa ser muito produtivo e diminuir o seu custo de produção a todo custo. E não há como fazer isso sem tecnologia. Definitivamente não há. E a segunda coisa é a bioeconomia, né? Então, a gente, lá atrás, resolveu também fazer abrir uma frente, na verdade, de conexão de insumos, né, de utilização de insumos da Amazônia e de questões nossas aqui, que são peculiares e específicas da região, para a agregação do plástico. Então, a gente tem 2 projetos importantes. Um é com Curauá, que é uma fibra, e o outro é com o ouriço da castanha também, que os 2 inseridos no plástico dão resultados bastante interessantes e são aí... digo que únicos, mas são bem inovadores porque o que tange a questão do plástico em si. Porque o plástico ele tem muitos desafios, ele é extremamente criticado, mas não há hoje, ninguém tem uma solução de fato para reduzir o uso do produto fóssil para o não fóssil, né? Todo mundo tem uma série de frentes, mas nenhuma delas está muito avançada ou consistente para que você fale ok. Vocês têm uma inovação, um estudo lá com o Curauá, né? Tem. Na Tutplast, né? Isso. Dá para você dar um resumo de como é que está isso? Dá, eu lembro que eu fui lá faz uns 2 anos, mais ou menos, e já era um ponto expressivo o que vocês faziam de estudo com o Curauá. O Curauá é
planta típica da região, ele é um primo do abacaxi, ele é uma bromelácea que a gente chama. Bromélia, né? Bromélia, exatamente. E aí ele tem uma característica específica, duas, que são fundamentais. Uma delas é que ele é extremamente leve, então quando você pensa em produtos, né, ele tira peso, e isso é um grande, vamos dizer assim, um grande objetivo de todo mundo, fazer que os produtos se tornem mais leves. E a segunda coisa é que ele consegue trazer uma resistência mecânica interessante ao plástico. Então, o plástico quase sempre, quando você fala de produtos, vou dar um exemplo, de ar-condicionado, de moto, etc. Tal, você precisa de resistência mecânica, porque o plástico ele substitui o metal, substitui hoje em muitos produtos. Então, o Coral tem essas duas características. Além de outras características, na verdade, a gente desconhece, né? Teve um estudo na década de 90 lá no Pará, que era usado Curauá na indústria automotiva, que era usado também exatamente nessa questão do peso. Mas tem outras características que podem ser aplicadas a tecido, que podem ser aplicadas a uma série de outras indústrias que a gente está começando a descobrir, a pesquisar. Então, em que momento a gente está? A gente, com a parceria da SEDECT, a gente fez uma pequena plantação lá em Novo Remanso, né? Faz mais ou menos 2 anos, agora que a gente conseguiu colher. E aí a gente está tentando aumentar essa área de plantação para que a gente consiga ter um volume significativo de curauá para poder fazer as aplicações. Mas o que a gente já tem da primeira colheita, a gente já foi para o Senai lá no Rio de Janeiro, já está fazendo os testes e já está colocando, né? Aí, vamos dizer assim, para tentar ver a aplicabilidade, os desafios dessa aplicação, etc. tal, e já começar a pensar numa ampliação desse processo. Então, e é uma fibra regional, ela está hoje, não digo que esquecida, mas ela realmente perdeu força nos última década, mas é totalmente possível. E ela entra como uma alternativa de recurso para as famílias, para a nossa agricultura local, porque ela pode ter entre safras ali com a mandioca, com o próprio abacaxi, com outras plantações que a gente domina, né, com outros cultivos que são dominados da região. Então, é bastante promissor, porque o que as pessoas precisam do interior, que essa é uma das grandes críticas que eu faço à questão hoje da região nossa, é porque o interior ele não consegue se beneficiar da Zona Franca, de fato, né? A gente tem aí... Isso é uma realidade. Principalmente logística. Isso né? é uma realidade. Você lidar com a produção e trazer para cá e aproveitar. A qualidade de vida das pessoas, enfim, o interior, de fato, ele não tem o mesmo impacto positivo que teve na cidade, né? Em questão da Zona Franca. Então, quando a gente fala de bioeconomia, a gente faz uma conexão ideal, na minha opinião, entre o que acontece na cidade, que é a Zona Franca, né? E o que acontece no interior. Isso é fundamental para a gente pensar num desenvolvimento sustentável da nossa região. Fora que a gente está falando de cultivos e de culturas que são típicas, por causa do clima, da nossa região. Isso cria uma barreira de entrada. Quem sabe um pouquinho de estratégia faz com que a gente saia na frente, porque os outros estados, os outros países não terão a mesma solução que nós teremos. Então, eu acredito que o futuro, sim, passa por bioeconomia. Não acho que ele substitui a Zona Franca em nada, mas eu acho que ele pode ser uma alternativa e uma via. Integração, exatamente. E o polo sendo indutor. Esse é o principal ponto. Comentar sobre isso. Porque nós já estamos aqui. Gustavo A Mariana Igrejas, não leu meu livro, bioeconomia... mas já está falando Olha aí, a ó. conclusão dele. Perfeito. Já deu spoiler. Eu queria que você viesse para isso. Bioeconomia, bionegócios no polo industrial de Manaus. Se você olhar a expectativa que existe hoje, é muito grande. Aliás, quando o CBA estava naquele processo de legalização, de personalidade jurídica... 20 anos. Depois, a impressão que a gente tem aqui, eu particularmente, eu diria, é que não explodiu como deveria explodir. Eu não sei o que houve lá, entendeu? Mas não explodiu o CBA. Explodiu que eu digo, a hora que resolvesse o CBA, a expectativa era de 20 anos de luta, 10 anos, sei lá, 15 anos de luta para dar a personalidade. Na hora que conseguiram, o CBA está lá, na minha opinião, escondidinho. No mesmo lugar que estava 20 anos atrás. Eu não sei, né? Talvez não no mesmo lugar, mas na minha visão não virou. Aliás, o governador Helder Barbalho está se aproveitando de um momento com a COP, que teve seus problemas, evidentemente, mas ele está tirando um proveito para transformar Belém, a ideia dele está visível nos discursos dele, Belém é a capital dos bionegócios da Amazônia. E nós estamos aqui no centro, eu acho que esse direito, esse dever, por natureza, é nosso. Isso se aborda no livro e qual é a atuação da SEDECT, né? Nesse sentido, que é o que a Mariana estava falando aqui. Bom, o que eu acho legal nesse tipo de discussão é que cada hora alguém toca um ponto, você fala, pô, isso é importante, tem hora, o tema é tão rico
né? A questão de indústria 4.0, por exemplo, engraçado, eu tenho quase 40 anos de distrito industrial, porque foi isso eu entrei na Suframa com 17 anos como estagiário, e já fazendo, acompanhando a empresa, né? E assim, esses anos todos eu vi muito produto nascer, muito produto morrer. E assim, no meu entendimento, a indústria 4.0 eu não abordo tanto no meu livro, porque para mim é uma tendência primordial para quem quiser continuar no mercado. No futuro. Ou você, para ser competitivo, tu vai ter que estar na indústria 4.0. Como você para ser competitivo, entre a década de 80 e de 90, você teve que desempregar linhas inteiras de montagem de placa para comprar a SMT. Entendeu? Então isso é uma tendência natural, né? Esse trabalho que a Tutti Plast está fazendo com o Curauá, ele é citado no livro, tá? Porque, no meu entendimento, eu não posso prescindir da Zona Franca de Manaus, eu não posso pegar 58 anos fora de Zona Franca, todo o expertise que eu peguei de indústria, tá? O que eu preciso? Eu preciso ter o estudo dessa biodiversidade, tá? E aí, o que eles fazem, eu não canso de falar em palestras, que é fundamental, o que a gente fala aí, do que a gente quer no futuro, é justamente fazer esse desenvolvimento, a nossa diferencial competitivo vai ser justamente nisso. A bromélia, ela dá resistência mecânica, ela dá leveza no material, e é uma coisa que você não vai encontrar em qualquer lugar do mundo. Óbvio que uma hora vão piratear, sim, mas a gente já vai ter vai demorar. Entendeu? O ouriço da castanha, quer dizer, esse vai ser o nosso diferencial competitivo, é a nossa indústria começar a usar isso. A grande questão, o CBA, que você tocou, ele demorou muito para engrenar. Dizem que filho a gente faz para o mundo, não faz para a gente. E demorou muito para toda hora alguém queria ser pai do CBA. Eu vi o CBA ser resolvido umas 10 vezes voltou-se para trás. Mudou o governo, voltou para trás. Mudou o governo, voltou para trás. E lá tem uma estrutura hoje ele pode estar um pouco quieto, como você falou, ele virou, não é mais centro de biotecnologia da Amazônia, é centro de bionegócios, né? E essa questão do Curauá começou o trabalho lá. Sim. Chegou a ser utilizado, inclusive, como gabinete do telefone celular, se não me engano, na Nokia, uma época. Então, assim, eu olho para o futuro. A indústria 4.0 ela é essencial. Eu não toco muito nesse assunto, porque para mim isso é inexorável. Você tem que fazer, ou então você vai estar fora do mercado. Como quantas empresas a gente viu, quantos produtos a gente viu morrer, quantas empresas a gente viu ficar pelo caminho. Na nossa juventude, quem era o grande detentor de tecnologia? Todo mundo queria ter o quê? Produto japonês. Todo mundo queria ter um iPhone. Eu lembro dessa competição da Gradiente. O tempo foi passando, as coreanas entraram com o desenvolvimento de produtos dele, e o japonês ficou para trás. Eu estava falando no começo que eu fui lá no Japão, comprei até roupa lá produzida no Japão. Está chegando a hora da China. Já chegou. O Japão começou com um produto que era considerado meio vagabundo e virou sinônimo de qualidade. Com a Coreia foi a mesma coisa, e os produtos chineses, o Xing Ling, que está começando a virar produto de ponta. Entendeu? Então, o rumo é esse aí. Para a gente se diferenciar, eu tenho que utilizar a biodiversidade local. Eu queria que vocês falassem de uma coisa que no começo, talvez uma discordância ou uma interpretação, uma questão de linguagem. O Gustavo fala da nossa vocação. E a gente, costumeiramente, quando se opõe, se contrapõe às críticas da Zona Franca, a gente fala dos privilégios que a Zona Franca tem, que nós temos aqui. As vantagens que nós temos. Isso não acaba prejudicando a gente no debate? Eu acho que não é uma... Assim, deixa eu te dizer, minha interpretação não é uma questão de vocação. É o que nós temos. A nossa vocação está mais no no meu modo de ver. Mas virou vocação com a experiência. Então, eu tô buscando um pouquinho entender isso aí para ver se a gente consegue entender a resposta que a gente tem que dar quando se falam das vantagens da Zona Franca, né, e da nossa vocação industrial. Nós não temos uma vocação industrial, eu acho. É opinião, viu, Gustavo? Então, claro. O debate é bom, cara. Você é um estudioso, meu papel aqui é perguntar e jogar lenha na fogueira, né? Eu tenho uma visão que talvez o Gustavo e a Mariana hão de concordar, e o Jorge também, viu, Zé? Que é o seguinte. Bora fazer o seguinte, então? Vamos abrir um concorrente em outro estado. Não vou falar o estado, qualquer estado. Vamos abrir um concorrente lá do setor eletroeletrônico lá. Tá bem? Ok. Em quanto tempo... Nas mesmas condições, nas mesmas características, eu vou pegar uma fábrica aqui, vou abrir em outra região. Estou abrindo do zero. Tá certo? Mesmo produto. Mesmo produto. O cálculo que eu fiz foi o seguinte, que para ter uma rampagem de eficiência total, como tem aqui, o tempo é 7 anos. 5 a 7 anos, dependendo
você abrir uma fábrica igualzinha daqui, lá no Rio Grande do Sul. Vamos pegar, Exato. pode falar. Não vou ficar bravo. Já que tu é gaúcho, né? Então, vamos lá. Então tu tem 5 a 7 anos. Esse cálculo tem que considerar várias coisas, né? Inclusive maturidade e tal, mas... Então, assim... vamos lá. É vocação porque, olha, a gente... Se tem 5 anos, daqui a 5 anos a gente tem o que nós chamamos de... do Grand Canyon, né? Exemplo, nós temos o Grand Canyon. Ah, tá aqui, então ok, abrir lá. 5 anos depois nós vamos ter o nosso novo Grand Canyon. Então, essa vocação que ele fala de 58 anos, a expertise, o capability, etc., a gente não pode deixar no bolso, né? Então, ok, pode abrir lá. Eu digo, mas a gente tem uma rampagem diferente hoje, muito diferente. Se tem uma ideia, pode pegar. Você é da fábrica, sabe. A gente acompanha isso. Hoje tu lança um novo produto, quantos dias por um tryout, não sei o que, etc. Aqui, tu vê na média 6 dias, 5 dias, Jorge? Uma semana? 8 dias com funcionário tudo. Funcionário novo. Isso. Do zero. Lá embaixo é mais tempo, cara. Entende como é que é? Então a gente tem eu acho que a gente tem ainda um Grand Canyon interessante dessa prontidão tecnológica que as pessoas têm aqui, na minha opinião. Jorge, dentro da fábrica. Hoje pegando a esteira do Sandro, né? Um produto novo. Com sensores, esteira com sensores, tá? Com pessoas novas, a gente rampa em 7 dias, 8 dias. Tá, o que é rampa? Eu estou falando aqui É a gente começar um produto do zero bonitinho, sei lá, para fazer 1.000 por dia. No 8º dia eu estou fazendo 1.000 por dia e estou em velocidade de cruzeiro. Então isso é uma característica que você só vai encontrar aqui, para o nosso segmento aqui. Isso vale para Honda, vale lá para termoplástico, vale para todos os segmentos. Então nós já temos um background que ninguém vai tirar da gente. As pessoas que estão aqui dentro, a nossa mão de obra amazonense ou paraense, que a gente tem também, está lá no sangue. Você vai começar um produto e vai dar certo. E aí quando o Sandro fala que se eu começar isso lá em Sergipe, lá no Mato Grosso, vão demorar muito mais e vão ter esse grande canyon para começar a chegar. Então, a nossa indústria aqui ela já tem um diferencial competitivo. E hoje a gente concorre, de modo geral, tirando, por exemplo, o caso da Honda, que é japonesa, mas a grande maioria que tem origem chinesa, todas elas é um patamar muito próximo da China hoje. Então, é difícil você competir com a Zona Franca. Eu vou tirar a Pioneer daqui e vou colocar em São Paulo. Não vai dar certo. No livro lá de Samuel Hanan, está escrito lá, inclusive explicado, que um produto idêntico aqui, inclusive, sairia mais caro. Sim. Se você fechasse uma empresa aqui agora e fosse produzir amanhã, vamos supor, daqui uma semana, levasse tudo para lá e conseguisse produzir em São Paulo, sairia mais caro, que aqui é verdade isso? Tributário e verdade. Por esse ponto que ele falou também. Sim, A eficiência é o que alguns estudos engenharia, antigos chamam de capability, mas tem um outro ponto também. Vamos fazer ao contrário? É a mesma coisa, só fazer o mesmo raciocínio. Eu vou trazer então uma empresa automobilística para cá. Entende como é que é? Então veja só. Calçadista. Né? Calçadista. Têxtil, Então a gente tem essa mesma diferenciação. É claro que eu acho que nós temos segmentos muito fortes, né? Segmentos, você vê o bem de informática, eletroeletrônico, termoplástico, né? Também, né? Relojoeiro. Basicamente isso aí, então 70% do faturamento, né, Ricardo? Né, Gustavo? Do polo, mais ou menos isso, das rodas também, obviamente. E todo o cluster que ele faz parte, o arranjo dele faz parte. Mas eu digo também, com outro ponto, a gente tem também aí, então, já que a gente tem essa vocação toda, etc., a gente tem um outro ponto interessante, é buscar ampliar o nível de serviço, né? Um serviço de alto valor agregado, industrial de alto valor agregado. Tem uma empresa alemã, eu visitei há uns anos atrás, ela faz o seguinte, ela desenvolve sensores, umas visões para produção de papel. Saber se o papel está numa porosidade adequada, e tal, ele fica lá e ela só desenvolve aquilo. Antigamente ela fornecia a máquina, ela fazia a máquina que fazia o papel. Ela começou a perceber, não, eu vou fazer também um serviço de monitoramento do papel, tu entende? Então, além da máquina, ela fornece todo esse serviço. Esse serviço que eu estou falando, entende? Então, e aí ela fornece os tipos de rolamento, o serviço, etc. Ou seja, tem um valor agregado muito grande e dá informação para o gestor e assim por diante. A questão da vocação industrial, só fazendo um parênteses rapidinho, ela a princípio era uma provocação para contrapor o pessoal que romantiza as coisas. Vocês têm que tirar o sustento de vocês do Rio, da biodiversidade, como se eu fosse alimentar 2 milhões e 100 pessoas dessa maneira. Mas no fundo, isso é uma realidade. Já tem famílias aqui em Manaus que estão na segunda, terceira geração de pessoas que estão dentro do distrito industrial. Sim. São 2, 3 gerações já. Isso já está entrando no sangue. Mariana, a gente avança, mas o mundo também avança. Sim. Entendeu? As coisas correm na nossa frente lá fora. A não ser que eu esteja realmente equivocado.
A gente consegue acompanhar essa distância que a gente tem tecnológica dentro daquilo que nos cabe, que é possível aqui, você está lá dentro de uma empresa de ponta em tecnologia também. A gente consegue se aproximar um pouco mais. A pergunta que eu estou fazendo remete ao que ele aborda no livro. O futuro do polo industrial de Manaus. O futuro que eu digo não é mais daqui a 30 anos. O futuro que eu digo é daqui a 5 anos, provavelmente. Não, eu acredito que sim. Na verdade, eu me impressiono todas as vezes que eu vou em uma série de empresas aqui no polo. É impressionante de ver o nível de tecnologia embarcada, de máquina, equipamento, mesmo mão de obra, nas nossas empresas. Eu falo de A a Z, eu falo desde o filme até a motocicleta montada, a TV, não importa. Então, eu acho que a gente subestima, para começar, o que está instalado. A gente se vende muito mal, todo mundo sempre fala disso, a gente fala muito mal. A gente não fala e fala... e deixam que falem mal da gente. Esse é um grande desafio. Acho que todo mundo aqui concorda e sabe que a gente tem um trabalho a fazer. Mas, assim, o que há de tecnologia embarcada não perde para nenhum lugar. Claro, a China, né, deu um grande salto com a questão da eletrificação, com a questão das dark factories. A gente tem visto bastante esse movimento. Mas eu acho que a gente rapidamente, com esse avanço da 4.0, rapidamente a gente também vai embarcar nisso. Já tem uma série de empresas que já falam de MES, MES é o que há de mais sofisticado, provavelmente, no controle de produção, na informação. Muitas empresas estão criando o seu data lake, elas já estão trabalhando tanto na parte de hardware, vamos dizer, na parte ali de infraestrutura, quanto na parte de software. De informação. De informação. Então, eu acho que o polo hoje... ele é extremamente eficiente, né? A gente gera mais empregos, você vê, os institutos mesmo que a gente vê por aí aqui instalados são, na minha opinião, são bem robustos. A Paulo Feitosa, a Conectos, a gente pode citar aqui vários. Então, a gente está bastante bem servido de tecnologia, tá? Eu acho que nós estamos conseguindo se manter, ok, tem os benefícios, mas também tem muita... competência nossa, da nossa mão de obra, do investimento do empresariado como um todo, porque senão não seria possível, gente. Só o incentivo não mantém isso, né? Precisa ter os outros componentes que passam por qualificação. Eu vou te falar, a gente tem empresas hoje no Nordeste e no Sudeste. Não é tão simples assim, quanto todo mundo pensa que é. O nosso grau, tanto que nós somos a matriz e nós fornecemos... daqui para lá. Então, é um pouco a síndrome do vira-lata que, na minha opinião, assombra o amazonense sempre. Mas eu acho que a gente deve repensar isso. Os conceitos não são assim. Automatização, quando se falava nisso lá em nos anos 80, né, que tem aquelas greves, aquele negócio todo, o mundo vinha abaixo quando falava em substituir 3 pessoas por uma maquineta lá que parafusasse. Eu estou falando aqui aleatoriamente, né? A gente venceu esse desafio das pessoas terem uma desconfiança com a questão da 4.0, por exemplo, que é a ponta disso aí, isso desempregar pessoas, isso gerar menos vagas dentro das empresas? Um dia desse eu estava pesquisando e vi uma notícia de um jornal antigo americano de uma greve de professores. Geral nos Estados Unidos, isso é importante, né? Por quê? Porque tinham inventado a calculadora. Greve, então estava lá. Né? Então, assim, eu acho que ele perdeu, sabe por quê, Jefferson? Porque, por conta do que eles falaram. O nosso pessoal aqui, aumentou o que nós chamamos de prontidão tecnológica. Tu tens alguma barreira, obstáculo, resistência a uma mudança organizacional, cultural, nesse caso tecnológica? Nosso povo não, topa tudo. Pode vir. O que falta, talvez, né? Talvez uma melhoria na parte mais de alguns skills, né? Ou de hard skill mesmo e tal, mas enfim. Ou seja, a prontidão aumentou por conta dessa curva que tu falaste, Gustavo, também, né? Então, a prontidão vem aumentado. Então, a gente não faz greve quando entra um robô na linha, sabe? Entendeu como é que é? Então, e aliás, esse é um ponto bem interessante. E a gente precisa olhar, aumentou a automação e aumentou o número de empregos proporcionalmente vis-a-vis ano a ano, né? Então, tem que olhar bem esse ponto. Você falou da calculadora, eu lembrei daquele professor que viralizou na internet, né? Porque os alunos não sabiam aplicar o teorema de Pitágoras. Aí ele enlouquece. Diz, pelo amor de Deus, tem que ser muito burro para não aplicar. O cara inventou isso há 300 anos atrás. O cara descobriu, o cara fez o teorema de Pitágoras. Vocês não conseguem aplicar uma fórmula agora, né?
Jorge, Agora, Coronel, eu acho que a realidade ela se impõe, né? Aqui no nosso polo industrial, né? A gente já está falando há 5, 6 anos de indústria 4.0. Muitas iniciativas já estão rodando nas fábricas, a própria Mariana falou, né? E mesmo assim, a realidade se impõe. A gente continua, o polo industrial cada vez mais empregando mais, e cada vez que ele emprega mais, o cluster aqui do lado, que não aparece, também vai crescendo, né? E aí, eu queria fazer uma provocação para a Mariana, né? Há tempos atrás, um exemplo que a gente tinha, uma tampa traseira de um TV. Sei lá, era 600 gramas quase, por aí assim, uma TV de tela grande. Acho que mais. Né? Aquela Mais de tampa um que quilo, A tampa né? traseira, né? E hoje, a tampa traseira de uma TV é do tamanho desse livro. Quando tem. Como que vocês Não, como se assim a desafiam? tampa traseira do tamanho desse livro? Antigamente, você tinha uma espessura. tampa traseira que cobria todo o tamanho do display. Ah, tu tá falando já da tela fina. A já. tela fina, né? Ah, tá. Cobria tudo. Você quer E comparar agora, com o que- cinescópio. E agora, plástico vai isso aqui, uma tampa aqui. Ah, o plástico. equivalente é isso. Aí, equivalente a isso. O resto Aí é eu queria chassi. saber como é que a empresa sobreviveu a esse desafio. Porque imagina que processava, sei lá, 2 toneladas de material plástico e hoje vai processar Diversificou, 500 quilos, por exemplo. Então, como que a indústria plástica sobreviveu a isso? E aí eu acho isso, a resposta está no modelo Zona Franca. Porque como o plástico ele é uma indústria componentista, ele tem um meio de transformação, não só ele, como o papel, como o cabo, Placa. placa, uma série de empresas, de clusters que estão aqui, que servem, que conseguem servir a uma série de segmentos de bem final, é muito engraçado, porque quando a gente olha o nosso faturamento há 10 anos atrás, a maioria das 5 maiores empresas já fecharam. E toda vez isso acontece, a cada mais ou menos 10 anos... Como é que você falou? As 5 maiores Empresas que eram o meu faturamento não estão mais aqui. Eu fazia receptor de Satibras, lembra? Isso era o meu maior cliente há 10 anos atrás. Hoje ninguém tem mais antena parabólica porque está tudo inserido, né? Sim. Numa outra tecnologia. Então, a tecnologia ela vai migrando, né? Um dos meus maiores clientes é a maquininha de cartão de crédito, um dos meus maiores segmentos. E não tinha 10 anos atrás, era bem menor e essa tecnologia... Ela A não, diversificação ajudou essa Ajudou, mas isso é importante porque o polo permite, por causa da questão dos PPBs, a questão, né, dos setores, ela não é tão dedicada a um único segmento. Se a gente fosse aí, eu acho que seria bastante arriscado, porque de fato a gente estaria como na época da borracha, alguém chegaria aqui, faria uma clonagem, qualquer coisa, e levaria todo o nosso conhecimento embora. Então, hoje, a Zona Franca, graças a Deus, permite que tenham outros segmentos. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem olhado bastante o segmento eu estava até conversando com o Sandro, de informática, de coisas que a tecnologia, com essa questão da IA, da questão de nuvem, tem trazido para Manaus. A gente estava discutindo, né, memória, tudo isso é algo novo que a Zona Franca ainda não faz, o próprio dono de volta e meia vem na discussão. Então, eu acredito que é natural essa transição e aí precisamos ter prontidão e maturidade tecnológica para absorver novos mercados rapidamente, porque essa mudança ela acontece muito rápido. Eu concordo com você. Antigamente, o meu maior cliente fazia DVD. Eu ganhava, e era ótimo, porque era uma montagem absurda de peças. DVD era super complicado de fazer. Ninguém mais faz DVD. Então, a gente precisa estar muito atento. E a gente só consegue fazer isso se estiver altamente competitivo. Eu posso fazer um parêntese para mostrar como a tecnologia ela tem evoluído. Antigamente você tinha um ciclo de 18 meses, né? Cerca, diga assim. Há uma semana atrás, eu tive contato com um software de automação de fluxo para a gente de IA e etc. E ele lançou uma ferramenta nova dentro do software, etc. Enfim, há uma semana atrás. Na segunda-feira, a ferramenta mudou. Já tem algo mais interessante, a própria coisa. E hoje pela manhã lançaram uma nova Versão. feature, entendeu? Hoje? Hoje pela manhã, hoje. Tá até na tua sala. Então assim, veja, É muito rápido. Os ciclos estão cada vez mais curtos. E esse né? ciclo, e obviamente aí eu acho que é algo para amortecer isso nas indústrias, a diversificação, a tecnologia e principalmente a prontidão, isso amortece. Mas tem um ponto aí mais, que é a questão de como lidar com a inovação, né? Que acho que a inovação também aporta um pouco essa inquietude em relação a isso, entendeu? Eu creio. A gente falava sobre essa questão do P&D e etc. O P&D, ele é para isso, de amortecer, né, essa mudança e criar outras oportunidades.
E talvez a gente precise repensar um pouco, né? Olhar essa incerteza, digo incerteza no bom sentido, né, de uma diversificação nova, de novos produtos, etc. E reagir da forma mais adequada possível. Na indústria alemã, na indústria italiana, eu tive na Politécnica recente lá da Itália, tem um movimento muito bacana deles da indústria 4.0, né? Eles colocaram a economia circular no bolo. Eles falam muito, né, no ponto que é a seguinte: olha, essa tecnologia que eu vou utilizar, como é que ela impacta, de que forma ela traz assim, essa Resultado. Amplia o bolo, entende? Então, então se não ampliar o bolo para todo mundo, esquece, não é uma boa política. Vamos avançar e assim vai. Então, você vê hoje os italianos voltando à tona com algumas coisas, né, que antes não tinha, que tinham deixado, e assim por diante. Focar em algumas questões, né? Então, eu acho que é um movimento que nós estamos passando, Jefferson, e que eu acho que ainda tem um bom caminho, um caminho próspero pela frente, viu? Na minha opinião. A gente está discutindo aqui indústria 4.0, está discutindo os processos dentro e fora das empresas, as expectativas, os desafios da Zona Franca de Manaus de ter uma empresa aqui. Estamos na presença da Mariana Barrella, da Tutiplast, e do Gustavo Igrejas, que é da SEDEC, que já foi superintendente da Suframa, está lançando este livro aqui, Zona Franca de Manaus, conhecendo seu passado, presente e olhando para o futuro. Está lançando hoje. Onde é, Gustavo, mesmo? Lá no Senai, da Bola da Suframa, no auditório lá, às 17 horas. 17 horas. Isso. E a gente está discutindo aqui as críticas. No começo a gente falou sobre as barreiras que a Zona Franca de Manaus enfrenta por a falta de conhecimento. Mas tem uma coisa que é um valor que se agrega aos produtos daqui, que se agrega a esse modelo, que a gente não falou disso, exceto quando falou de bioeconomia, que eu acho que é a nossa grande vocação aqui, só que vai demandar um certo de tempo, né? Que é a questão ambiental mesmo. Entendeu? Eu sempre digo que a maior ONG ambiental do planeta chama-se Superintendência da Zona Franca de Manaus. Não existe uma ONG que proteja tanto o meio ambiente no mundo, se dá esse valor todo à Amazônia, do que quanto a superintendência, quanto a Suframa. E eu acho que esse é um valor quase que intangível, né, Gustavo? Você não tem como dimensionar ele. Agora, é usado como moeda de troca quando o Brasil se envolve em alguma discussão mundial sobre meio ambiente. Quando vai lá para fora, porque Amazônia. E aí, quem protege efetivamente e de fato, isso aqui, né, quem permite que a gente tenha lá os seus 97%, 95% de floresta, cobertura original nativa preservados, é esse polo industrial de Manaus. Isso também está abordado no seu livro? Essas fábricas. Tá. Tem uma parte que eu falo do que eu vi da Zona Franca de Manaus dos meus 58 anos. Meus 58 anos não, meus 38 anos, dos 58 anos da Zona Franca e meus 38 anos. Uma delas é a questão da preservação de floresta. Eu acho engraçado, eu gosto muito desse tema. Esse tema é interessante porque, primeiro, ele foi fruto de um estudo do professor José Alberto e do pessoal da UFAM, que eu sempre esqueço o nome dele, do Piatã. O Alexandre. O Alexandre Ribas. E teve uma faculdade da Bélgica, uma faculdade também dos Estados Unidos. E eles fizeram, por modelos econométricos, provaram que cerca de 85% desses... Nós temos 97% da nossa cobertura vegetal preservada, e que 85% dessa preservação se deve ao polo industrial de Manaus. E aí é um discurso que nós usamos, eu estou rindo porque eu vou contar uma coisa para vocês já. E é um discurso que a gente usa para nos proteger. A nossa indústria não tem chaminé, você entra no distrito inteiro, ela não tem chaminé, ela não é poluente, o IPAM só vai dar a licença dele se você não poluir. Ontem eu fui na fábrica da Poliamazon, que é do Nelson Azevedo, que é uma fábrica pequena, que tem uma bela demonstração de tratamento, quer dizer que são coisas obrigatórias, a gente preserva, não deixa desmatar, não polui, e mesmo assim, recentemente, teve um estudioso local que fez uma tese de mestrado para provar que não tem nada a ver a preservação. Quer dizer, sabe quanto que eu gastaria? Meu amigo. Eu bati aqui. Sabe quanto que eu gastaria? Não, tem com todo respeito ao... depois eu vou com pesquisar. Todo respeito ao professor, ao amazonólogo, que ele se intitula, com todo respeito, eu jamais despendiria meu tempo para atacar algo que é sustento dele, que é meu sustento, que é sustento de todos nós aqui. Tá, a gente pode questionar, a gente pode debater, a gente pode tentar evoluir. Eu ainda não li a tese, mas eu li a do Zé Alberto.
e do professor Zé Alberto. E eu acho que não é por ser patriota, por ser clubista, sei lá como é que a gente diria. Ah, porque eu estou aqui, eu sou carioca radicado aqui há 40 anos, eu vou fechar o olho para tudo estar errado. Não, mas que a preservação é óbvia. É óbvia. É óbvio. É É só tu olhar os estados do lado, olha o desmatamento e olha o nosso. E quando, Sim, quando eu levanto esse aspecto, esse assunto, não é na intenção de ser aquele cão de guarda, né? Aquele cão irracional que morde qualquer coisa que se aproxima. A gente tem questionamentos à Zona Franca de Manaus, a gente tem questionamentos ao Polo Industrial de Manaus, tem questionamentos que nós mesmos fizemos ao longo da história sobre esse modelo. A gente tem problemas, inclusive ambientais, que foram criados. No interior, por exemplo, esvaziou o interior, e aqui em Manaus, nos igarapés, Inchou, né? essa população que veio para cá acabou poluindo todos os igarapés da cidade, por exemplo, entendeu? Mas isso aí, se colocado na balança sobre os benefícios os benefícios trazidos pela Zona Franca de Manaus, não tenha dúvida que você deve essa preservação dos 85% dos 97% totais que são preservados, se deve ao Polo Industrial de Manaus. Você disse uma coisa que é a frase que eu uso muito. Nós temos aqui quase 600 indústrias, não tem um chaminé sequer. Não tem nenhuma delas jogando fumaça para cima. Né? Então, isso é um valor que eu Nem resíduo para baixo. Exatamente, é um valor que se agrega ao país, né? Porque a preservação da Amazônia é moeda de troca política internacional para o governo brasileiro, isso desde Fernando Henrique Cardoso, quando demarcou aquelas terras lá em Roraima. Agora, Coronel, se você vê a realidade do que a gente fala, né? Que não tem indústria com chaminé, né? Para uma indústria se instalar aqui, ela tem mais de 38 licenças para começar a dizer, olha, eu existo. E aí, 38 licenças para você começar a dizer, olha, eu vou ligar o botão da fábrica, né? E depois disso, as certificações que essa indústria faz, tá lá. Vai ter a disposição de resíduo sólido, como é que entra, como é que sai, como é que é a disposição. Então, é uma falácia. Envolve esgotamento sanitário, envolve água que é consumida, energia elétrica. Tipo assim, ó, tipo assim, eu não uso papelão. O que eu vou fazer? Eu vou lá para reciclagem, tá aqui o laudo. Ah, o EPS que eu não uso, vai para incineração, tá aqui o laudo. Você tem que se cercar de todas as evidências que você não polui. A água volta para a natureza mais limpa do que ela entrou na fábrica. Sim. E aí você vê que todas elas, regularmente instaladas, elas precisam apresentar isso, porque foram uma vez exigir um monte de licenças e depois de empresa rodando, ela tem que se certificar e vai mostrar para onde vai o resíduo dela. Então, é puramente verdade essa preservação do meio ambiente que evita lá o desmatamento. Eu poderia só complementar, e agora acho que a Suframa deu um passo importante, porque com o lançamento do selo, tem o selo mais SG, a gente já está até abordando questões relacionadas ao ESG, que são, na minha opinião, mais sofisticadas, porque a gente fala de governança, a gente fala de impacto social, a gente fala das ODS, enfim, a gente sai só da esfera ambiental e começa a tratar também a esfera social, de governança, que são fundamentais e diria que pouquíssimo visto no resto do mundo um ecossistema como o nosso que já está começando a abordar essas questões. Se a gente for... O ESG não foi um problema para nós. Não é, porque nós já estamos... Não é. Exato. E agora a gente está sendo de vanguarda e aí muito engajado em continuar desenvolvendo isso. Então, a nossa relação com a cidade e com a floresta é muito próxima. Todo mundo tem o mesmo carinho, a mesma preocupação com isso aqui. Então, é muito fácil criticar, mas sem estar dentro do modelo e entender quais são exatamente os impactos desse modelo para tudo, entende? E eu posso dar até um estudo. Nós fizemos um estudo com mais de 100 empresas, e quase 60 no Brasil, onde a gente mede uma dimensão da sustentabilidade, né? A Mariana passou, são 21 variáveis e que contemplam, inclusive, o arcabouço do ESG. E aí eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que nós temos um impacto muito positivo aqui nessa dimensão, principalmente a parte de emissões, né? Emissão de água, resíduos, né? Terra, então, enfim, resíduos de modo geral, enfim, mas também a parte da governança, da cidadania, do aspecto relacionado com a relação da cadeia, enfim. Então a gente tem uma posição, não sei se é por conta da questão legal, das exigências, eu não sei, mas eu sei que a gente tem uma posição interessante em relação a isso. Ela acaba te empurrando para certificações voluntárias. Sim. Não vai entrar, não tem jeito. Mas eu acho importante isso, porque a gente não conseguiu ainda transformar esse dinheiro, né, Mariana? O quanto que o ESG te representa, né?
E a mesma coisa, a gente sabe que quando as empresas aumentarem a maturidade e a prontidão delas, a gente vai ter um impacto enorme em termos de faturamento. Isso é interessante, ou de melhoria de custo, né? Então a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais ampliado, mas eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão da visão de futuro, né? Aproveitar o empresariado e o Gustavo que trabalha com a política pública de um modo geral, né? Hoje, a posição específica dos incentivos, né? E também do PPB, etc., está considerando, vocês acham que está adequado para esse novo futuro industrial que a gente pensa para cá? Ou tem algo que precisa mudar esse arcabouço? Vai Quer você falar? primeiro. Eu falo. Giro de pesquisa? Vai falar de NCM? Não, olha só, o que eu entendo em termos de arcabouço fiscal, de incentivo fiscal, né, em relação ao PPB também, de uma maneira muito rápida, para não me prolongar. A primeira contrapartida do incentivo fiscal foi o próprio projeto. Foi de 67 até 1975. De 75 a 91 foi o índice de nacionalização. Veio a abertura econômica, acabou com a Zona Franca acabasse, continuasse o modelo de índice de nacionalização. Então a primeira fase foram 8 anos, a segunda fase foram 16 anos. O PPB existe desde 1991. Então o PPB existe há 35 anos. Há 34 anos. 34, né? Então, qual é o meu entendimento? O PPB, ele é um herói e um vilão ao mesmo tempo. O PPB ele é responsável por toda a agregação de valor que eu tenho hoje, de indução de agregação de valor, e ele é vilão, porque ele é... Também limita, né? Primeiro, ele é muito engessado. Então, quando a tecnologia vai avançando muito rápido, eu tenho que alterar o PPB o tempo inteiro, e a velocidade que o governo dá, infelizmente, não é o que o mundo do negócio pede, tá? E ele é utilizado, às vezes, para virar uma lista negativa do Polo Industrial de Manaus. Então, eu não quero que o produto seja fabricado lá, né? Então, a portaria 667 de 94, por exemplo, a bicicleta sem marcha. Fizeram uma portaria com 2 itens que não eram regulamentados, que não era para fazer aqui em Manaus. E isso existe até hoje de uma maneira disfarçada, entendeu? Eu não quero que seja feito calçado em Manaus, eu pego e não dou o PPB, ou faço um PPB impossível de ser cumprido. Impossível de ser atendido, né? Então, é fundamental o PPB evoluir. ter uma evolução dele como principal contrapartida daqui para frente. Eu vou pedir licença para vocês para ler um texto aqui, que é o prefácio do Serafim Corrêa ao livro do Gustavo Igrejas. Vou ler 2 textos aqui, porque eu só tenho 1 minuto. Poucas vezes temos a oportunidade de encontrar uma obra que consegue de forma clara, didática e ao mesmo tempo apaixonada contar a história de um modelo de desenvolvimento tão singular quanto a Zona Franca de Manaus. Este livro, escrito por Gustavo Igrejas, que está aqui à minha direita, servidor de carreira da SUFRAMA, profundo conhecedor da política industrial da Amazônia e, sobretudo, defensor incansável de suas potencialidades, é uma dessas raras obras. A Zona Franca de Manaus não é apenas um projeto econômico, é, acima de tudo, uma solução política e estratégica para a ocupação racional e produtiva da Amazônia. Isso aqui está no começo do prefácio dele. E aqui no final, o Serafim, ex-prefeito de Manaus, ex-deputado estadual, ex-vereador, atual secretário da SEDECT, ele diz o seguinte: a leitura desta obra não é só um convite ao conhecimento, mas também à reflexão. Gustavo nos conduz por uma jornada que resgata as origens do modelo, detalha seu funcionamento, apresenta seus números, seus marcos legais e, principalmente, convida o leitor a pensar no futuro. Um futuro que não pode prescindir da Zona Franca, mas que precisa aprimorá-la, sem abrir mão de suas conquistas, para dialogar com as grandes agendas do século XXI. Sustentabilidade, inovação, bioeconomia e valorização dos ativos ambientais. Tudo o que nós falamos nesta hora, aqui no meio-dia, com a Mariana Barrella, com Gustavo Igrejas, Sandro Breval e Jorge Dantas. Eu queria dar as despedidas do nosso programa a Mariana Barrella hoje. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu acho que o debate ele sempre é muito agregador, principalmente para a formação de opinião das pessoas, né? A gente precisa sempre ter essa discussão polarizada, com várias visões, né? Da academia, de quem está na indústria, dos apoios, né, institucionais que a gente tem das entidades, do governo. Então, a gente só vai conseguir um futuro melhor para todos nós quando a gente ampliar esse debate e conseguir defender e mostrar todos os benefícios daquilo que acontece aqui. Então, sempre serei essa pessoa para que a gente debata e esclareça cada vez mais o que se faz aqui. Mariana Barrella, CEO da Tutti Plast. Gustavo Igrejas, então vamos lá, só para refrisar aqui.
5 horas da tarde, no auditório do Senai, na Bola da Suframa, Zona Franca de Manaus, conhecendo seu passado e presente, olhando para o futuro. É isso, né? Isso, está todo mundo convidado. Esse trabalho é fruto de uma palestra que eu comecei a fazer em 2017, quando eu terminei meu primeiro livro, e eu sempre quis transformar no livro, e eu consegui fazer esse sonho ele não é um tratado, não é uma tese de mestrado, nem nada. Ele é uma maneira realmente muito didática, mostrando o que é o passado e o presente da Zona Franca de Manaus, o que a gente tem que olhar para o futuro. Eu queria que vocês dois se considerassem convidados permanentes do programa do Meio Dia com Jefferson Coronel e Tá do bom. 4.0 podcast 4.0. permanentes, que eu digo sempre que vocês puderem, entendeu? Porque acho que ficou dinâmica a conversa aqui. Legal. Acho não, que tenho plena convicção. Sandro e Jorge, vocês deram uma boa tarde. Eu vou dispensar a despedida de vocês, tá? Porque quarta-feira a gente vai estar aqui de novo, certo? Só se vocês não quiserem. Certo. Quarta-feira estaremos Para ganhar aqui. eficiência, boa tarde.